Alunos de prática simulada 1, bom estar aqui novamente com vocês. Eu recebi o pedido da Bianca de que vocês pudessem enviar as petições que vocês vão fazer em casa por Word. Eu aceitei, disse que não tinha problema, tudo isso para facilitar a vida de vocês, facilitar a minha também. Eu só peço para que vocês tenham atenção com relação a plágio. Eu vou aproveitar esse momento para falar que eu fiz a correção daqueles 2 outros trabalhinhos que nós fizemos em sala de aula. Um era a consignação em pagamento e o outro era uma contestação. Eu observei alguns erros bem comuns, então eu resolvi falar sobre eles. Então eu fiz uma apresentaçãozinha que eu vou passar para vocês agora e vou comentar ao longo dessa apresentação que eu fiz, os erros que eu observei que muitos têm cometido. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá ver quais são esses erros mais comuns que vocês têm cometido. O primeiro é quanto à linguagem. Muitos estão usando o processo, escrevendo tudo em primeira pessoa. Isso não é correto. O jeito certo é usar na terceira pessoa do singular. Afinal, é o autor e ele está ajuizando a ação por intermédio do seu advogado. Então você sempre deve usar a terceira pessoa. É o fulaninho que requer, é o fulaninho que pleiteia, ok? Então sempre usar isso na terceira pessoa. Outra questão é que a sua redação, ela precisa fazer sentido. A sua petição, ela nada mais é de uma redação que tem começo, meio e fim. Isso precisa de uma lógica. E o que nós colocamos nesse começo? A qualificação da parte autora, que propõe determinada ação, qual é essa ação que ela está propondo, em face de quem cometeu o ato ilícito e pelos motivos que serão narrados no meio. E esse meio nós temos os fatos que ocasionaram o ato ilícito e o direito que está relacionado a esse caso. E o fim da sua redação, essa que tem começo, meio e fim, são os pedidos, ok? Eu vou começar a falar um pouquinho do direito. O que é o direito? O juiz já sabe o que é o direito. Você não precisa falar para ele o direito é isso, aquilo, o outro. Você só precisa explicar como que aquele caso se aplica à nossa legislação, à jurisprudência. Então, como a nossa legislação, ela vai ser utilizada para resolver aquele caso concreto. Então, você vai ter que fazer uma conversa. A conversa entre o direito, que nós já temos e que o juiz já sabe, com o caso concreto, ok? Então, lembrar sempre, essa conversa, essa relação, é você explicar como o caso concreto, ele se aplica àquela norma jurídica que já existe, ok? Outro problema que eu tenho observado muito é a questão dos pedidos. Eu disse para vocês que nós temos os pedidos imediatos, que são a declaração, a constituição, a condenação, a absolução, resolução contratual, autorização e todos os outros substantivos que nós tenhamos em relação a isso. E o nosso pedido imediato é o dinheiro, é a casa, são os juros, são os honorários advocatícios, é a citação da parte ré, ok? E aí o que eu fiz? Eu fiz um modelinho que eu vou disponibilizar para vocês agora. Esse modelinho, ele tem alguns exemplos de como se fazer um pedido. Então, deixa eu só abrir aqui meu modelinho que eu fiz para vocês. E ali tem como você vai estruturar, tem alguns pedidos que você pode fazer. Então, tá bem tranquilo em relação a isso. Então, você coloca o pedido. Deixei delimitado em vermelho aqui o que é o pedido imediato. E deixei aqui o que é o pedido imediato. Fiz outro modelo, também julgado procedente, inexistência, seja reconhecida, ou seja, declarada a inexistência da relação jurídica, ok? Pus também em relação a pedidos processuais, a pedidos imediatos, e fiz aí vários modelos, vários tipos de pedidos imediatos que você pode ter no seu processo. Também coloquei em relação à audiência de conciliação, que é um dos requisitos da sua petição inicial, é você colocar se tem interesse ou não na audiência de conciliação e aquela frase sobre
as provas. Por fim, eu vi que muitos gostam de colocar isso em relação às publicações, você deixa no final. E ao término, o valor da causa, ok? Então, eu vou deixar com vocês alguns modelinhos de como se fazer o pedido, ok? Então, vamos voltar. Então, nós temos esses pedidos imediatos e imediatos que você deve levar em consideração quando você for fazer o seu pedido, quando você for concluir a sua redação. Outro probleminha que eu vi muito, principalmente no trabalho de contestação, foi com relação à audiência de conciliação. A audiência de conciliação, ela é nova, ela foi introduzida agora no Código de Processo Civil, mas ela já existia, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Então, assim que você recebia a citação do réu, o juiz determinava uma audiência de conciliação para só a partir daí você ter de apresentar a contestação. E a mesma coisa acontece aqui no processo civil. Então, você tem a petição inicial, então você vai ajuizar a petição inicial. Nós já sabemos que a petição inicial é a somazinha do 319, 320, 322, 324, menos o 330 do Código de Processo Civil. Então, se essa sua petição ela está certinha, bonitinha, você colocou lá a audiência de conciliação, o que o juiz vai fazer? Ele vai deferir a sua inicial, tá bom? E se ele defere a sua inicial, ele vai mandar citar o réu, ok? Então, quando for recebido o mandato de citação, ok? O réu ele vai ter duas opções, beleza? Qual que é a primeira opção? Ele aguardar a audiência de conciliação. Então, ele aceita que vai ter essa audiência de conciliação, tá bom? Ele pode tentar resolver a questão toda na audiência de conciliação. Se a audiência de conciliação for produtiva, encerra-se o processo. Se não for produtiva, vai começar então aí um prazo de 15 dias após a audiência de conciliação para que ele apresente a sua contestação. Ok? Então, essa é a primeira hipótese. Ele recebe o mandato de citação, ele aguarda a audiência de conciliação, que ele vai comparecer junto com o seu advogado, aguarda o prazo de 15 dias e apresenta a contestação. A outra hipótese é a seguinte: ele recebeu o mandato de citação, ele vai pedir a habilitação no processo e informar que não tem interesse na audiência de conciliação, e a partir desse momento começa o prazo dele de 15 dias, para nesses 15 dias ele apresentar a contestação. Eu tenho visto muitos alunos escrevendo lá no pedido que não tem interesse, lá na sua contestação, nos pedidos da contestação, que não tem interesse na audiência de conciliação. Mas dependendo do caso concreto, a audiência de conciliação já ocorreu. Então, não faz sentido você colocar na contestação, vamos lá, na sua petição de contestação, o seu interesse na audiência de conciliação. Então, esses foram os erros que eu observei nessas últimas petições que vocês fizeram, nós fizemos em sala de aula, e espero que isso aqui ajude vocês nas próximas que vocês farão em casa, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá aqui o e-mail, ou pelo chat, ou pelo fórum que eu deixo para vocês lá no Moodle, sempre disponível, ok? Obrigada e até mais!